E também tem aquela questão, né, Daniela, e aí você pode acompanhar, não sei se você vivenciou isso no Brasil, que tem a questão dos filtros negativos e positivos, né, que é, acho que entra na linha temática, né, esse segmento, essa indústria eu não financio, essa indústria eu financio, e aí como é que foi essa visão aí dentro da Sul-América? O que você enxerga de atuar no mercado dessa forma, né? O que Ótima pergunta, Vitor, porque essa é outra forma que o mercado de investimentos costuma segregar os produtos, né? Então, e assim, a própria indústria, ela surgiu muito nessa questão do filtro negativo. O que é o filtro negativo? É falar, isso lá em 1960, eles falavam, não vou financiar uma empresa de cigarro, não vou financiar uma empresa de jogos de azar. Então, é aí que começou o mundo do investimento sustentável. Isso existe ainda hoje, tá? Falando, nós como gestoras, a gente usa para excluir setores controversos. Então é isso, é cigarro, arma, né? Assim, a gente não quer estar próximo de companhias que tenham esse tipo de operação. Então, essa seria a abordagem mais simples do investimento ESG. A segunda abordagem é a integração ESG. Essa é a mais comum, que é o que eu estava comentando. Eu vou olhar o demonstrativo financeiro da companhia e os riscos ambientais, sociais e de governança, vou combinar essa avaliação para tomar minha decisão, né? Tem o filtro positivo que você comentou, que essa é a essência do produto rotulado que a gente tem. O que ele é? Ele é assim, eu só vou financiar as companhias que tenham notas nesses critérios ambientais, sociais e de governança melhor que a média do setor dela. Então, de novo, eu vou me aproximar das companhias de boas práticas. Então, eu não excluo setores que tradicionalmente a gente chamaria de sujo. Então, o setor de óleo, uma mineração, óleo e gás. Eu não excluo o setor. Eu excluo o quê? Eu excluo as companhias que não estão se mobilizando, porque a gente vê hoje siderúrgica se mobilizando. Então, ela é uma indústria. Que faz ações de mitigação, de compensação, que traz um retorno para a sociedade em outras áreas sociais ou de mitigação de impacto, né? Aí é o maior dilema da sustentabilidade. É a questão do econômico e a questão ambiental e social. Por que eu estou falando isso? Quando a gente fez o levantamento lá das emissões de Scope 3, né, do Banco Brasil, é enorme. Eu não sei te dizer o nome, mas é coisa assim astronômica. Aí quando você leva para o decisor, que é, né, os conselhos, olha, nós temos tanto de emissão, mas se eu chegar para o decisor e falar financeiro, eu não vou mais financiar tal setor, isso não vai passar. Não passa porque é muito difícil para uma instituição financeira deixar de financiar um setor. Então, ele faz o seu levantamento, assim como o Santander, o Bradesco, eles colocam lá que vão ter condições diferentes para o setor de carvão, por exemplo. Mas ele não exclui aquele setor. Mas você impõe regras, por exemplo, construção civil, que é um setor importante para o Brasil de infraestrutura, logística, que é um Brasil continental. Se você tem que fazer a exportação, por exemplo, de grandes cadeias produtivas, e aí você tem que grande parte da matriz de transporte do Brasil é de caminhões. Então, talvez trocando o combustível fóssil para o combustível, um biocombustível, né? Então, talvez políticas como essa, né? Exatamente. Então, as empresas têm que se adaptar também a esse novo modelo para ela não ser totalmente excluída. Eu acho muito complicado ser. Porque sempre vai ter um banco, alguém... É uma atividade econômica. E aí que está o dilema, porque quando você assume os compromissos mundiais, igual uma instituição que diz, olha, eu vou ser net zero em 2050. Estou olhando aqui como olhar de professora. Se eu deixar de emitir CO2, nós vamos morrer, porque nós precisamos de gás carbônico. Então, o que às vezes as pessoas fazem uma confusão, né, com a questão do CO2, mas existem outros gases que estão todos vinculados aí à atividade econômica e que precisam ser, às vezes, reduzidos, que não só colocar o CO2 como vilão. E as empresas fazem as medições, mas a compensação em si, ela não resolve. Porque compensar, eu vou lá e compro um crédito de carbono, por exemplo, mas eu posso continuar emitindo. Então,
você tem que ver ações realmente, por exemplo, eu estou reduzindo como? Eu estou substituindo a minha frota, eu não tenho mais um caminhão, eu estou usando o trem, eu deixei de usar o ar-condicionado que tem um gás que emite mais, eu troquei. Então, essas são ações realmente que vai ter efeito, porque tem algumas que simplesmente ela não mitiga o risco. A compensação por exemplo, o estoque de carbono continua acumulando. Da mesma forma. Então, essas empresas que assumiram esse compromisso, ela precisa apresentar um plano de descarbonização. E esse plano de descarbonização para esses compromissos mundiais é realmente mostrar que está reduzindo. Porque senão, se eu compenso e continuo ali produzindo, a minha produção chega ao máximo,